Eu perguntei para professoras de jardim de infância qual é o maior desafio delas. Muitos são os desafios e um deles foi que as crianças não têm mais fantasia. E interessante, nesse jardim de infância as professoras eram mais velhas já, todo o time era bem mais velho, então elas já são há muito tempo professoras de jardim de infância e já estão acompanhando há muito tempo como tá tudo se desenvolvendo, tudo mudando, e elas me falaram que é muito difícil contar histórias de fantasia, porque as crianças, elas já logo dizem, não, professora, isso não existe. Não, professora, as árvores não falam. Não, professora, isso não existe. Então eles ficam matando, vamos dizer assim, a história, né? Uma história que é para ser de fantasia, onde a criança imagina. Elas ficam corrigindo as professoras e elas não conseguem contar a história. Olha, algo incrível. E eu resolvi vir aqui falar sobre isso porque eu fiquei pensando, qual é o problema? Por que as crianças não estão mais tão na fantasia? Tão na fantasia. É porque, como está o nosso mundo, como estão os pais dessas crianças, o nosso mundo está materialista. Materialista. O que é um mundo materialista? É um mundo que acredita somente naquilo que é verdade, que acredita que seja verdade, né? Na matéria, acredita naquilo que está vendo. E aí uma árvore, lógico que não tem vida uma árvore, então, né, vai falar para a criança, né? Os pais já sentem isso, já está dentro ali do sistema familiar, mesmo que eles não falem para as crianças, que eles queiram contar as histórias e tal, eles, dentro deles, eles pensam, não, mas isso tudo aqui é besteira, essa historinha que eu estou contando para o meu filho, onde as árvores falam, isso é ridículo, a árvore não fala, isso é besteira. Então, se está ali esse sentimento, se está ali essa verdade que esse pai, essa mãe, ou até essa professora sente, isso que a criança vai aprender, vai transmitir isso para ela. Por mais que você esteja contando uma historinha de fantasia, mas se você está acreditando que aquilo é ridículo, que aquilo é mentira e que aquilo não é nada da verdade, é isso que a criança vai pegar, porque está ali, está no ar, né? Então, a importância de você contar uma história para o seu filho, de você entrar também nessa história, principalmente quando é contos de fadas, os verdadeiros, as histórias originais, que são praticamente como terapias, essas histórias de contos de fadas, os originais, né? E de preferência sem fotos, sem desenhos e tal, que é para a criança poder imaginar e você também. Então, quando você conta a história, você vai entrar nessa história junto com a criança, você vai viver aquele momento e vai imaginar as coisas acontecendo, imaginar aquela árvore falando, imaginar aquilo tudo para a criança também, né? Porque você vai construir um ambiente ali. Então, isso tudo vai ter um efeito, a história vai ter um outro efeito na criança. E por que é tão importante essa fantasia, esse mundo da fantasia? As crianças precisam disso. Principalmente no primeiro setênio, do 0 aos 7 anos, a criança ela está em dois mundos. No real, vamos dizer assim, nesse mundo aqui, material, e no mundo da fantasia. E ela pula de um mundo para o outro, você deve perceber, se você tem filhos menores, pula de um mundo para o outro em questão de segundos, né? Eles estão ali nesse mundo e lá no outro mundo. Então, é normal isso para elas. E é normal que tudo tenha vida. E quanto mais as coisas tenham vida, quanto mais a gente entra nisso, mais a criança desenvolve a inteligência. Então, se você quer ter um filho inteligente, não é parando para sentar com ele e mostrando o ABC e treinando com ele isso. É a fantasia que vai transformar o seu filho em uma criança
um adulto muito inteligente, porque a fantasia desenvolve a memória, várias áreas do cérebro. Então, a gente precisa dar uma atenção especial a isso. E outra coisa também, gente, qual é a verdade? Só porque a gente não está vendo, as coisas realmente não estão acontecendo? Até onde que vai a realidade? Então a gente precisa se perguntar isso. A gente precisa se abrir para isso. Nós, como adultos, também para a fantasia. E se você for ver um filme de Harry Potter, um filme do Senhor dos Anéis, por exemplo, são filmes que mexem com a fantasia que são mais para adultos do que para crianças. E a gente gosta porque mexe com a gente, porque tem ali arquétipos que a gente se identifica. Então isso tudo trabalha na gente, muitas, né, principalmente criança, trabalha muitas áreas assim que são importantes para o desenvolvimento deles, esses arquétipos, esses exemplos, esses heróis. Eu quero também ser igual àquele herói. E esses heróis dessas histórias de mitologia, de história, de contos de fadas, eles têm um outro efeito na vida da criança do que esses heróis que hoje em dia não são heróis de verdade, né, da televisão, ou algum cantor que não está trazendo muito benefício aí para as pessoas, né, com músicas que... Mas esse é um outro tema de música, também é um tema interessante para conversar sobre isso. Então, eu quero encorajar vocês, mães, pais e professores e que trabalham com crianças, para entrar também nesse mundo da fantasia quando você estiver contando a história. E nunca destruir uma fantasia de uma criança e dizer não, mas isso não é verdade, não, mas isso não existe. Nunca fazer isso. Sempre deixar a criança viver aquele momento, aquela fantasia, fazer perguntas curiosas e participar dessa história que ela está inventando. Imagina quanto que a criança aprende com isso. Criatividade, ela vai desenvolver a inteligência, a memória. Então é uma fase linda, muito importante e que a gente precisa alimentar essa fase da fantasia, alimentar e não destruir essa fase da fantasia. Então esse é o recado que eu tenho, que veio desse jardim de infância, que eu fiquei bem chocada com essa história, mas é o mundo que nós estamos vivendo, gente. É um mundo material e as pessoas estão cada vez mais acreditando somente naquilo que elas estão vendo. Então, a outra parte que a gente não vê, de forças que a gente não vê, as pessoas não acreditam. E isso vai nos distanciar ainda mais da nossa essência.